Olá pessoal, eu sou o professor Júlio Vieira e essa é a nossa aula sobre as obras literárias indicadas para o SASE 2025, segunda etapa da UFVJM. As obras indicadas são Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, Poemas Escolhidos, de Ana Cruz. Então nós temos dois romances, que é Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, e O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, e duas obras de poesia, que são Alguma Poesia, de Carlos Drummond, e Os Poemas Escolhidos, da Ana Cruz. Vamos iniciar pela análise de Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, que é um romance de 1915. Como romance de 1915, ele está cronologicamente inserido no pré-modernismo, e o pré-modernismo é um movimento que faz a transição entre a tradição literária representada pelo romantismo, realismo e naturalismo, e sem ainda ser propriamente modernista, né? Existem diferenças significativas entre os romances e a produção literária em geral do pré-modernismo e a produção modernista. No pré-modernismo, cada autor é muito individual, muito diferentes uns em relação aos outros, e isso não é diferente com Lima Barreto. Lima Barreto nasceu e morreu no Rio de Janeiro, nasceu em 1881, morreu em 1922, era filho de escravizados, e por isso ele tratava com muita propriedade de temas como a discriminação, o sofrimento das pessoas negras, as dificuldades pelas quais as comunidades periféricas do Rio de Janeiro passavam, as comunidades suburbanas, enfim. Ele diz em seu diário íntimo: a capacidade mental dos negros é discutida a priori e a dos brancos a posteriori. Então ele tinha problemas de saúde, ele teve que lidar com o alcoolismo, esteve internado em hospício mais de uma vez. Enfim, ele conheceu de perto o sofrimento que ele retratava em suas obras, né? Em Triste Fim de Policarpo Quaresma, por exemplo, a situação em que o protagonista, o Major Quaresma, acaba preso no hospício, né? Sobre o romance. O romance Triste Fim de Policarpo Quaresma aborda, por meio da ironia, o nacionalismo tido como ufanista, tá? Essa visão extremamente positiva sobre as terras brasileiras, sobre a cultura do Brasil, sem uma visão crítica das realidades. Então, vamos para um resumo da história para vocês perceberem como essa ironia funciona na prática. A narrativa está distribuída em três partes. Na primeira parte nós temos a apresentação do Major Quaresma, né, o Policarpo Quaresma, que era um sujeito com certo respeito na sociedade, mas todos tinham uma reserva com relação a ele, porque ele tinha hábitos estranhos. Ele era extremamente nacionalista, só queria usar roupas que fossem roupas nacionais, só queria música nacional, enfim, era um nacionalista patriota, acima de tudo. Ele pretendia aprender violão para poder tocar modinhas, que era a música brasileira em essência para ele. Para isso ele contrata um professor de violão que vai se tornar seu amigo, chamado Ricardo Coração dos Outros, né? Essa empreitada com violão não dá certo. Ele tenta aprender tupi, por ser uma língua eminentemente brasileira, como ele diz, e em um momento ele se empolga tanto com esse aprendizado do tupi que ele defende no Congresso Nacional que o tupi seja adotado como língua pátria, como língua oficial do Brasil. O caso vira chacota e ele acaba preso num hospício em decorrência disso, né? Então são projetos fracassados que vão levar
o Major Quaresma ao hospício. A parte 2, ele sai do hospício, a sua sobrinha Olga, a sua afilhada Olga, o liberta do hospício e o convence a comprar um sítio para que ele pudesse viver uma vida mais tranquila, né? E como o Major Quaresma é extremamente dedicado a tudo que ele se decide a fazer, ele compra um sítio chamado O Sossego, vai cultivar estudos sobre botânica e agricultura. Ele acreditava que a agricultura no Brasil era uma riqueza sem fim. Em algum momento, o marido da Olga sugere que ele precise fazer correção de solo, e ele diz que o solo do Brasil é extremamente fértil e por isso não precisava de correção de jeito nenhum. E é outro projeto que fracassa, porque as formigas comem toda a produção dele. Ele discute questões como a posse da terra, dos agregados, das fazendas, né, sobre essas pessoas não poderem produzir para si. Ele acaba abordando a questão da reforma agrária, mas que a reforma agrária ainda seria pouco para o projeto de progresso que ele queria para o Brasil, etc. Mais uma empreitada fracassada do Major Quaresma. Na parte 3, o Major já decepcionado com a aventura agrícola, estoura uma revolta. Ele escreve ao Marechal Floriano. O Marechal não liga muito para as coisas que ele escreveu sobre agricultura e etc. e convoca ele para o exército e dá a ele o posto de major. No exército, ele vai acabar convocando o Ricardo Coração dos Outros, muito contrariado, porque não era da natureza dele fazer parte do exército. O major mata um homem, fica se sentindo extremamente mal por causa disso, escreve uma carta à irmã ou à sobrinha, não me lembro bem, falando sobre o arrependimento que sentia de toda essa situação. Ele acaba se ferindo numa batalha, se fere levemente, nada que tenha colocado a vida dele em risco, mas ele precisa se afastar para se tratar. Nesse meio tempo que ele se afastou do exército, a revolta acabou, né? E ele, sem se explicar muito bem por quê, acaba preso como traidor, né? É como se ele tivesse abandonado o posto. Por algum motivo consideraram que ele era traidor. Não há uma explicação efetiva sobre a prisão do Major Quaresma. Ele fica muito revoltado com essa prisão. Quem intercede por ele, quem tenta interceder por ele, é a sua afilhada Olga, mais uma vez. E ao falar com os superiores sobre a prisão do Major Quaresma, essa reclamação da Olga é recebida com escárnio. Ela desiste e acredita que seria melhor deixar o padrinho ter morrido com honra do que submetê-lo a essa humilhação. E esse é o triste fim de Policarpo Quaresma. É uma vida de projetos fracassados. É uma maneira do romance apresentar esse ufanismo patriótico como resultado de loucura, né? Quaresma era um sujeito que não gozava de suas plenas faculdades mentais, né? E por isso ele dedicou toda a sua vida a projetos fracassados, projetos patrióticos fracassados. A segunda obra que a gente vai analisar é alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade, seguindo a ordem cronológica, né? O
O livro de Carlos Drummond foi publicado em 1930, é o primeiro livro de Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond é um poeta mineiro, é o que inicia a chamada segunda geração da poesia modernista, a geração de 30. Mas esse livro especificamente, Alguma Poesia, ele ainda não é um livro que desenvolve os temas que são caros à segunda geração do modernismo, como as questões sociais, o célebre poema Mãos Dadas, por exemplo, não está nesse livro. O Sentimento do Mundo é posterior, né? Então são as obras que vão tratar de temas sociais, de uma abordagem mais política, mais próxima da realidade, são posteriores a esse livro, que foi, logicamente, produzido antes de 1930, ainda muito sob a égide da primeira fase do modernismo. Embora Carlos Drummond não tenha tido participação na Semana de Arte Moderna, havia o grupo de modernistas mineiros e Carlos Drummond era uma espécie de líder desse grupo. Então, os poemas que estão em Alguma Poesia são poemas ainda influenciados pelas características do modernismo de 22. São poemas de forma livre, com a linguagem mais próxima da linguagem cotidiana, que tratam de aspectos da vivência mineira de Carlos Drummond. Enfim, há uma variedade de temas e que nós vamos analisar por meio de alguns exemplos de poemas. Tá? É o primeiro poema do livro e talvez o poema mais importante do livro, porque trata-se de uma reflexão existencial, autobiográfica do poeta, que é o poema de Sete Faces. Leiamos. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra, disse vai Carlos ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Pra que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Vejam que há uma relação metalinguística entre o título deste poema e a forma deste poema, já que o poema se chama Poema de Sete Faces, e ele tem 7 estrofes. E ao analisarmos essas estrofes, vamos ver que cada uma delas se refere a uma fase do desenvolvimento do poeta. Né? Primeiro, o nascimento. Quando nasci, o anjo torto desses que vivem na sombra disse vai Carlos ser gauche na vida. Gauche é uma expressão francesa que significa algo como manco, né? Ou seja, vai levar uma vida fora do padrão, né? Uma vida que não se adequa, uma vida torta. Em seguida, vem uma estrofe sobre o cotidiano de Itabira, que é onde Carlos Drummond nasceu. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres, a tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Há uma metonímia aí, né? As casas espiam os homens. As casas, na verdade, ele se refere às fofoqueiras típicas de cidades do interior, além de uma personificação, já que as casas não têm o poder de espiar ninguém, né? E fala sobre esse desejo que permeia o cotidiano, mesmo nas cidades do interior, e o interesse que as pessoas têm sobre os desejos alheios, claro. As casas espiam os homens que correm atrás das mulheres. Então, nada fica escondido. Na estrofe seguinte, nós já temos um cenário mais urbano, né? Porque aparece o bonde passa cheio de pernas, aí outra metonímia, né? Pernas
para se referir a mulheres e a uma diversidade de mulheres, pernas brancas, pretas, amarelas. O coração do poeta, o sentimento do poeta fica perturbado. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Mas fisicamente ele continua interessado. Porém, meus olhos não perguntam nada. Uma reflexão, um momento de reflexão, né? Uma postura reflexiva do sujeito sobre a própria existência, sobre a própria situação. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte, quase não conversa, tem poucos raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode, então é o adulto que aquela criança se tornou, né? Uma postura que pode ser lida como tipicamente mineira, esse sujeito mais desconfiado, como se diz, né? Por isso tem poucos raros amigos e quase não conversa. Uma expressão de desespero, né? Que dialoga com a cena do Calvário de Cristo, quando diz: meu Deus, por que me abandonaste, se sabia que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? E após o desespero, uma aceitação, porque diz: mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Então tem o desespero, né? Clama para Deus: por que me abandonaste? E depois uma reflexão sobre a própria inutilidade da arte, já que se chamar Raimundo seria uma rima, e a rima não é uma solução, a rima não consegue mudar a situação. E a última estrofe, que funciona como uma espécie de amálgama do poema inteiro, porque institui uma segunda pessoa, eu não devia te dizer, né? E um cenário, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Então é como se o poeta estivesse em uma mesa de bar, depois de tomar um conhaque, contando a alguém sobre a sua vida, né? E isso acaba ligando todas as estrofes do poema. Outro poema que selecionamos mostra uma postura metalinguística, que é também bastante recorrente nesse livro, Alguma Poesia. Poema que aconteceu. Nenhum desejo neste domingo, nenhum problema nesta vida. O mundo parou de repente, os homens ficaram calados, domingo sem fim nem começo. A mão que escreve este poema não sabe que está escrevendo, mas é possível que, se soubesse, nem ligasse. Então, nós temos aqui uma reflexão sobre o fazer poético, uma reflexão próxima de uma postura que reflete sobre a utilidade da arte, sobre a finalidade da arte, né? E aqui é um poeta que escreve com certo automatismo, porque a mão que escreve não sabe que está escrevendo e não liga para o que está fazendo. Ou seja, o poema se coloca como uma coisa ali, da mesma forma que se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não seria uma solução. Aqui a mão que está escrevendo o poema, se soubesse que está escrevendo, não ligaria, né? Então a poesia se apresenta como inútil no sentido utilitarista, né? A arte não tem uma finalidade prática. Uma reflexão bastante próxima do modernismo de 22, que é Cidadezinha Qualquer, quando ele traça um cenário de uma cidade do interior de Minas, certamente Itabira, que é onde ele nasceu, né? Cidadezinha qualquer, casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar, devagar as janelas olham, eita vida besta, meu Deus. O poeta reflete sobre esse modo de vida nas cidades do interior, uma vida aparentemente sem finalidade, sem ação, sem acontecimentos, extremamente monótona, uma vida besta, né? A presença dessa expressão popular, eita vida besta, meu Deus, faz parte da valorização da linguagem popular, que é muito própria do modernismo de 22. Lembrando, Carlos Drummond é considerado
o poeta que inicia a geração de 30, mas este primeiro livro ainda traz muita influência do modernismo de 22. O livro aborda ainda outros temas, como o amor, como as relações, enfim, mas esses são alguns exemplos que vocês podem perceber, alguns aspectos formais dos poemas abordados, dos poemas publicados nesse livro. Então, trataremos agora do romance O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, que é uma obra da literatura contemporânea e foi indicada também para a primeira etapa do Paes, da Unimontes, e eu já falei sobre ele no vídeo em que eu apresento as obras da primeira etapa do Paes. Está disponível aí no canal. Se quiser assistir, pode ter alguma coisa lá que eu disse e acabei esquecendo de dizer aqui. Então é interessante que vocês assistam aos 2 vídeos. O Jefferson Tenório, ele nasceu no Rio de Janeiro em 1977, vive em Porto Alegre que é o cenário do romance que ele traz, O Avesso da Pele. Ele é graduado em Letras, mestre em Literatura Luso-Africana pela UFRS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Teoria Literária pela PUC do Rio Grande do Sul e é professor de Língua e Literatura em escola pública do Rio Grande do Sul. E isso é importante porque o protagonista do romance que a gente traz aqui também é professor de escola pública no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então traz um aspecto meio autobiográfico para essa narrativa. É como se o autor tratasse de problemas que ele conhece muito de perto. Assim como Lima Barreto conhecia de perto o tema da loucura, da discriminação, o Jefferson Tenório traz de perto o tema da discriminação, dos problemas da educação, enfim. O romance traz um foco narrativo um pouco diferente dos focos narrativos tradicionais, que a gente está acostumado a ver o narrador em terceira pessoa onisciente, ou o narrador em terceira pessoa observador, ou um narrador personagem que normalmente é um narrador protagonista. Ele narra em primeira pessoa. Aqui nesse romance nós temos um narrador extremamente inovador, já que ele é personagem, o narrador é personagem, o narrador é o Pedro, filho do protagonista, mas ele não é o protagonista. Então nós temos um narrador que vai narrar muito em segunda pessoa. O romance está estruturado como se fosse um diálogo do filho com o pai morto. E esse diálogo se dá por meio dos objetos que o filho vai buscar no apartamento do pai morto. A gente pode ter um exemplo desse narrador aqui, nesse trecho. Às vezes você fazia um pensamento e morava nele, afastava-se. Construía uma casa assim, longínqua, dentro de si. Era esse o seu modo de lidar com as coisas. Hoje prefiro pensar que você partiu para regressar a mim. Eu não queria apenas a sua ausência como legado. Há nos objetos memórias de você, mas parece que tudo que restou deles me agride ou me conforta, porque são obras de afeto. Em silêncio, esses mesmos objetos me contam sobre você. É com eles que te invento e te recupero. Então, veja que há uma segunda pessoa, o narrador vai falando com o pai o tempo todo, e ao falar com o pai, ele vai narrando a vida do pai para nós, leitores. Então nós, leitores, estamos nesse romance como observadores desse diálogo entre pai e filho. A história se desenvolve na nossa frente por meio da narrativa que o filho faz para o seu pai em segunda pessoa. Os personagens principais são o Henrique, protagonista, cujas experiências de vida e morte são o centro da narrativa. O Henrique, como eu já disse antes, ele morreu. O Pedro vai ao apartamento dele buscar alguns objetos e por meio desses objetos ele vai refletir sobre a vida que o pai levou, sobre abandono, sobre presença, enfim.
O Pedro, filho de Henrique, narrador da história, reconstrói a vida do pai por meio de lembranças e reflexões. Marta, a mãe de Pedro, figura que compõe o núcleo familiar e contribui para a dimensão intergeracional da história. A história de Marta também é narrada. Tá? Também é narrada por Pedro. É como se o Pedro estivesse reconstruindo a própria história por meio da narrativa da vida do pai e da mãe, e de como eles se encontraram, conviveram, enfim. O romance está estruturado em partes, e fazer um pequeno resumo. Na primeira parte, chamada A Pele, a apresentação da trajetória do Henrique pelo Pedro. O Pedro, após a morte de Henrique, vai ao seu apartamento buscar alguns objetos, principalmente uma pedra que representa Ogum. E aí nós vemos referência à religiosidade de matriz africana, que é muito importante para entender o andamento, para entender a questão da permanência das narrativas, a questão da ancestralidade. Né? A tia do Pedro orienta que ele deve pegar esse Ogum, enrolar num pano e jogar no rio, como num processo de despedida do pai. E ele vai lá buscar esse objeto, e ao entrar no apartamento do pai, ele tece as reflexões a que temos acesso por meio da narrativa. Na segunda parte, o avesso, né? Volta um pouquinho para a primeira parte, ele vai narrar da infância do pai, vai narrar sobre o trabalho do pai, sobre as namoradas que o pai teve, sobre relacionamento interracial, porque o pai, antes de conhecer a mãe, teve namorada branca, e as situações de racismo velado que ele viveu ao conviver com a família dessas namoradas brancas. Né? Aí vem a segunda parte, o avesso, em que mostra a história da mãe, a mãe que foi adotada, que também conviveu com situações de racismo, com afirmação de identidade, questões como cabelo, roupa, corpo, etc. Né? De Volta a São Petersburgo e A Barca, vão ser apresentados as situações que levam ao desfecho do romance, já que o pai e a mãe do Pedro acabam se separando por causa de conflitos de convivência. Mesmo antes do nascimento do Pedro, eles já viviam essa relação conflituosa. Chega um ponto em que o pai precisa ir embora, ele acaba indo embora, né? E De Volta a São Petersburgo vai narrar especificamente uma situação do trabalho do Henrique, em que ele vai falar para uma turma muito difícil de ensino noturno, com alunos que convivem com situações de criminalidade na sua realidade. E ele começa a falar sobre Crime e Castigo, de Dostoiévski, e refletir sobre crime, sobre culpabilidade, sobre efeitos do crime na sociedade. E ele consegue uma adesão pela primeira vez dos alunos à sua aula. E é após essa aula que ele volta para casa reflexivo, pensando em como foi bom aquela aula, como aquelas coisas aconteceram, como ele se sentia realizado por finalmente conseguir conversar com aqueles alunos. E é por isso, por estar imerso em seus pensamentos, que ele não ouve a ordem de parada que uma viatura policial dá. E depois que essa ordem é repetida e ele não para, ou ele não ouve, ou ele não quer ouvir, que os policiais disparam várias vezes contra ele e ele acaba morrendo. Então é um romance que vai tratar sobre situação da educação pública e condições de trabalho dos professores, porque o Henrique era professor de escola pública, como eu já disse, e viveu várias situações. Um aluno que vomita nele durante a aula, um aluno que prepara um cigarro de droga dentro da aula, dentro da sala de aula.
pessoas que convivem com a violência, enfim. Né? A religiosidade é muito importante, porque tudo começa com essa pedra que representa Ogum, né? Trata da violência e não dá para tratar de violência sem tratar de racismo, né? Já que o narrador conta, por exemplo, das várias vezes em que o pai sofreu abordagens policiais simplesmente porque estava na porta de uma namorada, né, na porta da casa de uma namorada. O próprio narrador também narra sua própria experiência de relação com a polícia, suas próprias situações de discriminação, enfim. Então essas questões são questões contemporâneas que são tratadas nesse romance de Jefferson Tenório. Por último, vemos os poemas escolhidos de Ana Cruz, que é uma poeta mineira que nasceu em Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais, e é radicada no Rio de Janeiro. Para entendermos os poemas de Ana Cruz, a gente vai precisar fazer a leitura de trechos desses poemas ou desses poemas completos. O primeiro era meio longo, eu tive que escolher trechos, para ver os temas que são tratados e como esses temas se relacionam com as outras obras analisadas. Né? Trata principalmente de identidade, de pertencimento, enfim. O primeiro poema é A Nossa Senhora, tá? São escolhidos A Nossa Senhora, Coração Tição, Raízes e No Toque do Tempo. O primeiro poema é A Nossa Senhora, nós vamos ler alguns trechos. Segue com a pele preta aveludada, pitando seu cachimbo, olhando as horas se desfazendo em fumaça. Passa os olhos semifechados em seu Antigo Testamento, nos escritos na linha do tempo. Certifica-se de nesses anos quase nada mudou, o Novo Testamento continua por fazer. A única coisa abolida foi a chibata. Essa não existe mais, mas o teto e a ternura também não. Ensinou seus descendentes a não deixarem levar por ilusões nesta nação. Mesmo sendo letrado, somente vence aquele que antes colocar os pés para fora do terreiro, for-lhe explicado quem ele é. Aquele que enfrentar o mundo de cabeça feita não vai se tornar corcunda, dizia ela. Segue com opulência renascentista na sua consistência, mineral, magnética, férrea, gusa incandescente, vai arrematando a última ponta de vida, adentrar o infinito, compartilhar da intimidade dos seus antepassados. Então, nós temos um poema que reflete sobre ancestralidade, né, sobre identidade, assim como o romance de Jefferson Tenório fala sobre ancestralidade e identidade, sobre pertencimento, sobre cultura negra. E também se trata de uma situação de despedida, né, porque essa pessoa, a Nossa Senhora, segue com a pele preta aveludada. Fala sobre a permanência das condições de sofrimento do povo negro, né? O Novo Testamento continua por fazer, a única coisa abolida foi a chibata. Essa não existe mais, mas o teto e a ternura também não. Né? Fala sobre a importância de reconhecer a ancestralidade. Aquele que enfrentar o mundo de cabeça feita não vai se tornar corcunda, dizia ela. Né? O pertencimento mineiro aparece aqui, né? Mineral, magnética, férrea, gusa incandescente, vai arrematando a última ponta de vida, adentrar o infinito. Então, compartilhar a intimidade dos antepassados é como se, ao partir dessa vida física, se reentrasse na convivência com os antepassados. Então, nós temos uma postura espiritualizada, religiosa, que é também característica do ser mineiro. Né? O segundo poema que a gente vai ler chama-se Coração Tição, que também reflete sobre essa identidade negra. Quero me lambuzar nos mares negros para não me perder, conseguir chegar no meu destino. Não quero ser parda, mulata, sou afro-brasileira, mineira, bisneta de uma princesa de Benguela. Não serei refém de valores que não me pertencem. Quero sentir sempre meu coração como um tição,
Não vou deixar que o mito do fogo entre as pernas iluda e desvie homens e mulheres daqui por diante. Aqui tem uma reflexão sobre a afirmação da identidade e a negação dos estereótipos que são atribuídos ao povo negro, né? Não vou deixar que o mito do fogo entre as pernas iluda e desvie homens e mulheres. Então, é uma afirmação da identidade, uma afirmação da ancestralidade. Sou afro-brasileira, mineira, bisneta de uma princesa de Benguela. Só uma observação. Vejam que esse poema, A Nossa Senhora, ele tem uma postura. Os versos estão organizados aqui da forma como estão lá no site em que eles foram disponibilizados da UFMG, tá, gente? Mas são poemas que são versos que se aproximam muito da prosa, né? Não há o lirismo se constrói aqui muito mais pela forma de dizer, pelas coisas que se estão dizendo, do que pela estrutura dos versos, rima, etc. Então, é uma poesia muito próxima da prosa, uma prosa poética. Raízes também é uma reflexão sobre essa identidade. Pode não parecer, mas eu tenho uma história. Uma casa com alicerces profundos, paredes flexíveis. No quintal, uma mina d'água na sombra de um jequitibá. Lugar onde crescemos e nos firmamos, eu e meus antepassados, reverenciados na alegria e na tristeza. Ponto de redenção para o qual, inevitavelmente, sempre serei chamada a aprender a suportar o doido processo de transformação do tecido, e com o corpo totalmente exposto tear a nova pele. Pode não parecer, mas eu tenho uma história completa com bases profundas e paredes flexíveis, solidificando a herança, uma mina d'água na sombra de um jequitibá, cercada de saias, saiotes, galinhas da Angola, quilombolas. Então, tece-se aqui um cenário que é um cenário que se afirma depois quilombola, né? Então, a história da pessoa está muito ligada ao lugar de onde ela veio. A casa com alicerces profundos é a referência a essa ancestralidade e a esse cenário quilombola, né? Então, esse tema é recorrente nos poemas que foram indicados. Segundo, no toque do tempo, por fim, no toque do tempo, batida do tambor marcando o tempo, sentir os acontecimentos entre a batida e outra, um meio tempo preparando outro tempo, tempo de deixar no ponto corpo para o santo descer, para a luz acender, amparar com cuidado a criança que vai nascer, tempo que assenta sentimentos, fazendo a gente sentir que sente, sentindo a sinergia da barca lotada que vai e vem atravessando a baia. Tempo da cigarra prever o tempo e morrer. Tempo do artista encontrar suas suaves cores vivas. Tempo para o ser compreender suas emoções, se alforriar e cessar. Esse poema está com perdão da palavra. Aqui é uma representação do tempo marcado pelo toque do tambor, e vocês vão ver que esse poema é muito mais ritmado, né? Essa repetição de T's e P's, P, P e B, marcam o andamento da leitura, né? Uma leitura muito mais ritmada, muito mais compassada, que vai reproduzir esse toque do tambor e criar esse universo, esse cenário do terreiro, né? Preparando um outro tempo, tempo de deixar no ponto, corpo para o santo descer. Aqui, embora estivesse sem acento no site, mas eu vejo que seria, talvez a palavra mais adequada seria sentindo a sinergia da barca lotada que vai e vem atravessando a baía, porque além de rimar com sinergia, ainda faria mais sentido uma barca atravessando a baía do que atravessando a baia, né? Mas está assim no site, tá, gente? Então, essa outra aliteração que aparece é esse tempo que assenta sentimentos, fazendo a gente sentir que sente, sentindo a sinergia da barca. Então, essa repetição do som do S forma essa suavidade, forma esse som do vento que se sente na barca.
e também reflete o passar do tempo. E o tempo é para o ser compreender suas emoções, se aforrear e cessar. Então, o tempo é o tempo que precisa para se compreender a liberdade, para se compreender a realidade, para se compreender a ancestralidade. Desses poemas indicados, esse foi o meu preferido, porque ele é mais bonito. Espero que tenha ajudado. São obras que vão refletir sobre pertencimento, sobre sanidade, sobre a linguagem, sobre ancestralidade, sobre a situação do povo negro na realidade brasileira e também necessariamente sobre a realidade brasileira. No mais, obrigado pela atenção. Até a próxima.